agora, Revista da Cidade. Apresentação Carlos Maia. Oferecimento: Escola Sagrada Família, Gráfica Mais, Plano Pax Guaraci. Boa tarde, Guaraci. Começa no seu rádio, através da 104,9, o primeiro programa do ano de 2013, programa Revista da Cidade. A você, internauta de todo o Brasil que está conectado através do Portal Mix, é uma satisfação enorme saber que você está nos acompanhando a partir deste horário. Nosso editorial. O nosso editorial de hoje vem falar do Brasil antes do Carnaval. Verdadeiramente, o calendário do Brasil começa logo após o Carnaval e, para a sorte dos que gostam de trabalhar, o Carnaval esse ano vem mais cedo, Rodrigo Leite. E aí isto significa que nós vamos ter um ano enorme, um ano muito grande em que os homens que estão vivendo do trabalho, das empreitadas, vivendo dos calendários, vão sentir na pele quando chegar dezembro, ou quando dezembro chegar. E a gente fica aqui torcendo que em 2013, ano que vai suceder alguns pontos importantíssimos para o Brasil. Véspera da Copa do Mundo, inovações em diversas áreas do governo, que seja municipal, estadual, federal. Véspera de uma eleição majoritária de presidente a deputado estadual, e é bom falar que os novos senadores, os novos deputados federais, os novos governadores, os novos deputados estaduais, além da presidência da República, passou rápido, e que no próximo ano, que é já está acontecendo a eleição. Como em 2013 a gente sabe que o ano vai ser maior, esperamos, portanto, que os que estão entrando no poder, os novos vereadores, os novos prefeitos, os novos secretários, pense verdadeiramente na gestão que deva ser aplicada para este ano. Para alguns, o primeiro ano, para outros, o quinto ano. E a gente espera que verdadeiramente possa acontecer uma revolução positiva. Só para os senhores terem uma ideia, a região cacaueira, no eixo de Itabuna e Ilhéus, o número de mulheres estão comandando as prefeituras, os municípios na nossa região. Vejam, portanto, que Almadina, mas Almadina já tinha uma história de uma ex-mulher ser prefeita, de uma ex-prefeita mulher, Iara. Nós temos Almadina, Guaraci, Barro Preto, Itajuípe, Uruçuca e Ubatã. Estas são as mulheres que estão comandando estes municípios. Mas postamos a semana passada no Facebook a respeito das mulheres no caso de Almadina. Verdadeiramente, Almadina tem sido um fato brilhante. Almadina tem uma prefeita, uma vice-prefeita, uma presidente de Câmara, uma delegada, que é a mesma delegada de Guaraci. Então, para seu governo, Almadina está na República Feminina, mandando para valer. Já Itajuípe, a gente espera que com a vinda, o grande retorno de Gilca Badaró, a cidade verdadeiramente encontre o seu lugar, porque verdadeiramente nós podemos falar. Os últimos 4 anos, Itajuípe ficou dentro de um buraco, amarrado em um saco, e ninguém sabia onde o saco estava. Espera-se, isso é terrível para o administrador que está iniciando agora em janeiro. As expectativas do itajuipense é que Gilca Badaró resolva as questões pendentes que estão acontecendo em Itajuípe. Por exemplo, sabemos que Itajuípe, o povo é fanático pelo futebol, assim como Guaraci, só que lá mais ainda.
e a seleção de Itajuípe ficou 8 anos a ver navio fora do certame estadual. E isso tira até um pouco do nosso alento que verdadeiramente Quaraci não está trabalhando com a nossa seleção, mas vem aí um calo para o nosso sapato. Itajuípe passa a ser rival e não mais torcedora da seleção de Quaraci. Nós estamos aguardando. Parece que estávamos sem áudio. Pois é. E voltando aqui à questão da seleção, o município de Quaraci tão somente está agora pensando no segundo mandato da prefeita Josefina Castro. Mas nem só de mulher vive o mundo, muito menos os homens. Voltando a Itabuna, a expectativa é muito grande em torno do atual gestor Vânio do Renascer, ex-vereador que procura hoje reerguer a administração pública naquele município, especificamente a área da saúde, que foi desgastada, abandonada, surrupiada e que verdadeiramente o dinheiro dos nossos municípios desceram via ralo. Por que isso? Porque nós pagamos a Itabuna para a Itabuna nos atender. Quaraci paga, Almadina paga, Itapitanga paga, a gente paga para Itabuna atender essas cidades via saúde pública, através principalmente dos serviços essenciais oferecidos pelo hospital de base daquele município. E olhe que os últimos três meses de 2012 foi um sufoco terrível para atender as pessoas ali, e muitas vidas podemos dizer, foram sacrificadas. A gente está aguardando que Vani venha a acertar, que a região possa ganhar com a administração dele e que diminua ao menos o sofrimento dos que procuram Itabuna para resolver os seus grandes problemas. Porque de problema a gente sabe que todo município tem, porém existem municípios que têm mais problemas que outros. A gente, em 2013, está aqui para acompanhar o desenrolar do dia a dia, acompanhar através do programa Revista da Cidade, em todos os segmentos de Quaraci, da região, do Brasil, podemos assim informar. E por via de dúvida, ainda podemos informar que Quaraci vai bem, obrigado. Podemos também deixar claro que o movimento da cidade de Quaraci depende simples e unicamente de uma coisa chamada cacau. É este cacau que cria a empregabilidade da região, é este cacau que surte o efeito financeiro na região e que infelizmente este mesmo cacau não tem preço, que infelizmente tem um pouco de cacau e nós já estamos atravessando uma seca, não choveu dezembro, isso já começa a deixar os cacauicultores com a barba de molho, pensando verdadeiramente no que possa acontecer a partir do mês de março. Nós temos a pensar verdadeiramente que vai acontecer um ano produtivo, um ano promissor, e que seja 2013 um ano em que nós possamos pensar em progresso, vitória, paz. Boa tarde, Quaraci. Carlos Maia. Nós estamos enviando aquele abraço aqui para o Dr. Renato, que já está aqui com a gente no estúdio do Portal Mix. Vai falar daqui a pouco, o Dr. Renato Rebelo vai falar sobre o CREA, sobre o CAU, o que é isso, que CAU é esse, e vai falar também sobre acessibilidade, o que vem ser acessibilidade. Dr. Renato, que é
assessor técnico aqui da Prefeitura de Quaraci, pertenceu muitos anos à delegacia do CREA regional e vai falar também dessa nova sigla, o CAU, o que significa, para onde vai, o que é e o que deixa de ser. Nós vamos também passar rapidamente aqui, mandando aquele abraço para os moradores do distrito de Itamutinga, distrito de São Roque, povoado Marco Sacramento e toda a zona rural. Aquele abraço a você da Mangueira, aquele abraço a você da região da Pedra Lascada, aquele abraço a você da Lagoa, de dentro, de fora, você que mora também na região dos Macacos. É um prazer enorme saber que você está nos ouvindo através da 104,9. Rodrigo Leite, o que é que nós temos para o final de semana? Boa tarde, Maia. Boa tarde, ouvintes da Terra do Sol FM e também pelo Portal Mix. Nós teremos... Oi. Boa tarde, Maia. Boa tarde, ouvintes da Terra do Sol FM. Nós teremos esse final de semana, em termos de atividades culturais, a festa de São Sebastião, já na cidade de Itajuípe. E lá também, Ilhéus vai ter esse festival. Ilhéus também tem, Canavieiras também parece que tem hoje a puxada do mastro, lá em Canavieiras, famoso, né? Olivença também. Olivença também. Então as comemorações Olivença da festa de São Sebastião vão marcar esse final de semana na região. Mais perto da gente, Itajuípe, tem a festa religiosa, na igreja, obviamente, ali na região da Pitangueira, o bairro da Pitangueira. E também terá a festa profana, as bandas, os artistas, tem parque de diversões lá, tudo instalado. Quaraci já teve isso, né? Já teve. Aquela história do já teve. Isso é do meu tempo. Aí dizem que o problema é o bispo, mas a diocese lá é a mesma, aí não dá para entender certas coisas. Sinceramente não dá para entender. Mas ontem nós estivemos lá, o parque já está instalado, hoje está montando o palco e haverá festa sábado e domingo. Mas essa festa é próxima à igreja? A igreja está assim, quase como... É mais ou menos a prefeitura aqui e a igreja, a distância é a mesma. Tudo bem. A distância é a mesma. E a festa acho que isso vai mais de padre, não de bispo, né? Não sei. É mais de padre. Bom, o padre entende que não deva eu diria que vai mais da prefeitura, porque lá quem faz a festa da rua é a prefeitura. Não, mas a aceitação da festa, porque existem alguns padres que não aceitam. Que não aceitam, né? Pode ser. Alguns padres que não aceitam. Bom, sei que a cidade vai estar movimentada, os barraqueiros vão ganhar dinheiro. Tudo bem. As crianças vão brincar no parque, quem gosta da parte da festa vai dançar lá na praça. Por enquanto, confirmado, nós tivemos a informação de Lordão e Sinho Ferrari, mas a festa é 2 finais de semana, então a festa é da prefeitura. É da prefeitura. É esse final de semana agora, sábado e domingo, e na outra semana, sexta, sábado e domingo. Porque começa agora. Porque a festa são 9 dias, né? A festa religiosa. Então, novenário. O novenário. São 2 finais de semana onde vai acontecer a festa. A programação vai estar completa no portal ainda agora à tarde. A programação completa no Portal Mix hoje à tarde, de que banda vai tocar tal dia. E uma novidade esse ano, que a gente vai estar ao vivo amanhã lá da praça. E estamos terminando de rever a questão aí também para estar ao vivo na igreja em alguns momentos. Lá em Itajuípe, mandando de lá para cá. E a prefeita Gilca Badaró, você teve com ela? Tivemos com a prefeita Gilca no dia da posse, depois nós já tivemos em outra oportunidade. Ela até ficou de tentar chegar até o programa hoje aqui, mas já recebi uma mensagem ali que não houve condições, porque ainda está arrumando as coisas lá na prefeitura. Muita coisa para arrumar. Uma série de reuniões, a prefeita Gilca participando lá em Itajuípe. Inclusive ela teve recebendo anteontem, o deputado Geraldo Simões, que anunciou incentivo e apoio para o hospital lá da cidade de Itajuípe, o Hospital Dr. Montival Lucas, e também ela foi informada por Geraldo Simões que vai ser implantado em Itajuípe o Colégio Universitário, que é uma sala de aula com 50 computadores, onde 2 pessoas podem fazer aula em cada computador, e as aulas virão ao vivo da UFBA, da UFESBA, na verdade, quando tiver a Universidade Federal do Sul da Bahia, né? Vai transmitir para esses núcleos. Quaraci também vai ter uma unidade. A prefeita Josefina conversou com a gente ontem e falou sobre essa questão também aqui para Quaraci. Então, final de semana, movimentação de festa, de evento, é Itajuípe com essa atividade. As demais cidades pequenas, o povo tem se dirigido para a praia, né? Final de semana, ou às vezes para as fazendas aí. Já não tem mais rio, né? Infelizmente. Nós estamos passando um questão momento de seca que seca. não é muito bom. Não é muito bom. É verdade.
Maia, nós temos também algumas notícias da semana. A criminalidade essa semana reinou, viu? Foi uma situação mesmo bastante triste. Olha, a polícia de Itajuípe estourou uma boca de fumo no centro da cidade, numa rua exatamente ali nas imediações ali da feira antiga. E foi assim, a Polícia Civil e a Militar, juntas, né, fizeram na rua Oswaldo Cruz, a casa número 339. E segundo o agente Góes, essa residência ela foi tomada por traficantes em dívida com a pessoa chamada Simon. E um elemento de prenome Diego, que morava em Itabuna, veio tomar conta dessa casa e lá fez a central de distribuição das drogas. Que beleza, né? No centro. Aí a polícia... Acho que tinha CNPJ, Se né? duvidar, tinha CNPJ. E a polícia começou a desconfiar, a movimentação intensa ali naquela rua, naquela casa. Aquele comércio ali, né? Comércio Aquela coisa movimentado, exatamente. Agora, pior do que o estouro da boca de fumo, porque pelo menos ninguém morreu, foi em Itabuna. Um tiroteio na Avenida Juraci Magalhães, próximo ao supermercado Meira. Sim, na tarde de quarta-feira, que foi um Deus nos acuda. Foi uma situação, morreu uma pessoa que estava sendo perseguida pelo meliante, um meliante de nome Magno, e um mototaxista que foi a vítima. Se eu não me engano, o nome do mototaxista é Gilson. Estou abrindo aqui a matéria para a gente confirmar. Mas o pior é que poderia ter uma bala perdida e pegar, rua, né? Pegar as pessoas. Ó, tiroteio e pânico na tarde de quarta em Itabuna. O Magno Garcia Júnior deflagrou tiros contra Roque dos Santos, mototaxista que trabalha justamente em frente ao supermercado Meira. O Roque, quando foi baleado, correu e ainda entrou numa loja de imóveis. Veja o risco que os funcionários dessa loja correram. E o Magno entrou também junto, mas um policial civil chamado Luciano Santos Cardoso, que passava pelo local, tentou deter o suspeito, só que ele atirou contra o policial foi baleado no abdômen e foi conduzido para o hospital de base, mas tinha um outro policial militar paisano na região que conseguiu conter o Magno, que já estava recarregando uma pistola 380. Uma pistola 380. Tava com sede o Magno. Tava com sede. E ele foi detido e foi levado ao complexo policial aí de Itabuna. Só que não bastasse o episódio do tiroteio lá com o Magno, nós tivemos ontem no São Caetano também tiroteio. Agora a Rocinha é aqui. Ira. A guerra civil em Itabuna. Foi no final da tarde de ontem, quinta-feira. 2 pessoas foram baleadas durante uma tentativa de homicídio na rua São Paulo, no bairro São Caetano. Um funcionário da CEPLAC e uma dona de casa foram atingidos por balas perdidas. Misericórdia. De acordo com populares, 2 homens chegaram em uma moto na porta da residência da casa de dona Maria Lúcia e o garupa efetuou vários disparos. Essa senhora estava sentada na porta com alguns amigos, entre eles um jovem que deveria ter sido alvo dos tiros e não levou os tiros, mas ninguém morreu. Foram só baleadas essas 2 pessoas. E, para completar, à noite, já depois um pouco desse primeiro incidente, na rua Otávio Menezes, no núcleo habitacional da CEPLAC, lá em Itabuna, eu não sei onde fica. O crime foi na rua Otávio Menezes. Foram 3 homens de moto que chegaram na casa de Hudson Alves dos Santos, 32 anos, conhecido como Inha. Eles estavam jogando baralho, os amigos desse Inha, quando o atirador efetuou disparos contra o grupo. O Inha foi baleado e morreu no local. O amigo Alice Araújo dos Santos, de 27 anos, conhecido como Guerreiro, foi atingido no peito e foi para o hospital de base. E o segundo amigo, conhecido como Gordo, tentou correr para não ser atingido, mas caiu e quebrou o braço. E teve um 4º homem que conseguiu correr e não foi atingido pelos disparos aí. A bruxa tá solta. Em 48 horas, Itabuna, o mundo desabou. Mas não é só Itabuna, não. Homem assassinado em Camaquã. Um homem foi baleado e seu irmão assassinado na noite de quinta-feira, também ontem, na cidade de Camaquã. Foi na localidade conhecida como Parte Alta da cidade. O homem chegou efetuando disparos, atingindo Adenailson de Jesus dos Santos na perna esquerda. Ele foi encaminhado ao pronto-socorro da Fundação Hospitalar de Camaquã e em seguida encaminhado para Itabuna, no hospital de base. Não sei como é que o hospital de base aguenta. Já o irmão de Adenailson, que não teve o nome revelado, foi atingido e morreu no local.
Camacan também, o bicho pegando aí. Mas sempre foi assim, Camacan. E falando ainda de criminalidade, nós tivemos uma notícia ontem, não da nossa região, mas que envolve um ex-morador de Quaraci, o Almir. Deixa eu pegar o nome completo. José Almir Barbosa Santos. Ele tem hoje 34 anos. Para quem não lembra, o Almir foi dançarino e era cabeleireiro aqui em Quaraci. Dançou nas extintas bandas Maçã do Amor e Mastruz com Mel. Era muito conhecido do pessoal do métier da música aqui. E ele está morando em Vitória do Espírito Santo, na grande Vitória, na cidade de Vila Velha. E ele, ao tentar assaltar uma jovem de 25 anos no bairro Coqueiral de Taparica, em Vila Velha, ele usou uma tesoura para render a vítima e tentar levar a bolsa dela. A vítima reagiu, ficou com ferimentos em várias partes do corpo. Ele foi imobilizado por populares e levado ao departamento de polícia judiciária do mesmo município. Ele contou para a polícia que levaria a bolsa da moça para pegar o dinheiro e comprar crack. E nós temos o vídeo no portal da entrevista que ele dá à Rede Globo lá no Espírito Santo, em Vitória. E ele fala que está viciado em crack há 6 anos e que está desempregado e precisava do dinheiro para comprar a droga, Maia. Agora não precisa mais. Inclusive na entrevista ele fala, ainda bem que vocês me prenderam, porque pelo menos aqui dentro, talvez eu fique afastado da droga por um tempo e não precise fazer o que eu estava fazendo. Não, mas lá também ele vai conseguir. Lá dentro também vai conseguir. Ele vai conseguir lá dentro. É uma situação realmente lastimável aí, saber uma pessoa de Quaraci. A gente quer ver lá fora os filhos de Quaraci brilhando, né? No Ídolos, na televisão, os artistas, mas não desse jeito. E a criminalidade. Graças a Deus e em Quaraci, a temporada em Quaraci tá um pouco parada. Tá parado, né? Graças a Deus. E as festas também pararam. Festa também por enquanto parado. Só temos o anúncio do Barril de Cana Fest para o dia 30 de março, sábado, aleluia, novamente, né? 7ª edição já, o nosso amigo Mestre Hélio, que vai ter Netinho do Forró, Fusca Virado, Moreno no Capricho e Betinho, na praça de eventos. Quem é esse Betinho? Betinho é o ex-componente da banda Companhia do Capricho. Ah, sim. Já teve o Moreno, que foi do Capricho, virou Moreno no Capricho, agora tem Betinho do Capricho também. Então acabou o Capricho, não tem mais Capricho. JP também já saiu? Ah, já teve outro aqui que saiu, pronto, acabou a Companhia do Capricho então. Olha, é uma situação, viu? Ó, vamos falar de coisa boa um pouco, né? Quaraci recebeu essa semana o prêmio da Federação Baiana de Futebol. O nosso amigo presidente Dedé esteve lá com Edinaldo Rodrigues, que é o presidente da Federação Baiana, e recebeu a chave de uma moto 0 km, que foi o prêmio de consolo aí do vice-campeonato, que é melhor nem comentar este vice-campeonato. Como é o prêmio aí? Uma moto 0 km. E quanto custa essa moto? É uma boa pergunta, porque eu não tenho informação do modelo. Ele deve estar trazendo essa moto, a gente deve ser uma básica, uma Titan, na faixa de 7 a 8 mil reais, deve ser. Negoção. O time de Conde vai receber um carro 0 km. Negoção também. O time de Conde gasta 100 mil reais por mês. Para ganhar 25 Para ganhar 25 mil. Conde tudo bem, tem petróleo e nós. Temos o quê? Você já pensou se Quaraci tivesse, se o primeiro lugar fosse um prêmio de 200 mil e o segundo 100 mil? Quaraci tinha dinheiro para tocar uma base aí para montar a seleção em 2013. Né? Essa federação é muito engraçada. Ela é muito engraçada, essa federação baiana. Muito engraçada. Não é à toa que ninguém quer sair de lá de dentro. Bom, vamos às notícias do mundo aí da fama agora. O José de Abreu, que fez o Nilo na novela Avenida Brasil, não sei se você lembra. Misericórdia, ele revelou, disse que é bicho. Não tem nada contra os bichos, não. Mas o homão daquele... Quase 60 anos nas revelou costas. Depois de velho. Não tem inveja, Deus me livre. Misericórdia, assumiu ontem, eu vi esse negócio. Você viu, rapaz? Que sujeito, rapaz. Que situação, viu? Mas problema de gosto não se discute. Não sei se você está acompanhando, mas o Canto da Sereia, que é a minissérie da Globo Nova. Isso que é muito boa, muito boa a minissérie, e tá gerando uma polêmica na Bahia, porque as cantoras de axé estão preocupadas. Por quê? Porque a minissérie começa mostrando a Sereia, que é uma cantora famosa, na esquina da Praça Castro Alves, um atirador de cima do prédio do antigo Jornal à Tarde, com um fuzil, mata ela no meio
do carnaval, na terça-feira de carnaval. A história conta... Mas saiu de onde essa imaginação? Nelson Mota, um escritor, ele fez um livro que conta uma história mais ou menos sobre isso. Ela é uma história policial, na verdade. Nem na época de Renato em Salvador, atrás do trio, aconteceu essa história. Isso. Na verdade... Os caras são engraçados, carioca. Por que ele não faz essas notícias lá com o Rio de Janeiro? Agora vem botar essa notícia que na Bahia teve isso. E aí as cantoras estão preocupadas porque de repente algum fanático resolve... Justamente. Copiar. Por que ele não faz, já que ele gosta de escrever essas crônicas, escreva lá com o teu estado, com o Rio de Janeiro. Não com a Bahia. Que situação. Engraçado demais esse povo. Bom, Sim, nós falando ainda para fechar, já que a gente tocou em carnaval, o governo da Bahia tá interessante. Toda semana a gente tem uma foto de Wagner abraçado com a Semineto. Não sei se você já percebeu. Wagner abraçado com a Semineto. Quarta-feira estavam abraçados, fechando o patrocínio do carnaval. Ontem estavam abraçados, fechando a transferência de manutenção do metrô, o apoio financeiro para reformar o aeroporto. Todo dia tá lá, os dois abraçados em Salvador. Isso já está incomodando algumas pessoas, viu? Já tem sido alvo. Mas o nome disso é voto e liderança. Quem tem voto e é liderança tem que ser respeitado. O governador entende que o menino lá, o ACM Neto, é respeitado. Ganhou a eleição. Quando se ganha a eleição é porque foi a vontade de Deus e do povo. E tem que ser respeitado, gente. E o DEM, por sinal, já está trabalhando o futuro nacional de ACM Neto. Sim. O DEM diz, tem uma matéria de São Paulo aqui que fala o seguinte: o DEM, que tem vinculação específica com a vitória de ACM Neto Salvador, já não se sente um partido que cambaleia, mas sim com possibilidades concretas. De tal modo que, segundo a Folha de São Paulo, em uma reunião realizada sábado passado, cogitou-se e ficou praticamente acertado que o DEM vai se separar do PSDB, deixando os tucanos a ver navios e procurar alianças com o PMDB, PDT e PSB. Se for assim, adeus oposição. O DEM vai correr para os braços do governo e compor a base aliada de sustentação de Dilma Rousseff. O prefeito de Salvador está em todas as cogitações, entre as quais o crescimento da legenda para pavimentar o futuro de ACM Neto na política nacional. Isso significa dizer que o DEM ambiciona muito mais do que se imaginava antes. Mesmo que Neto dê os passos fundamentais na gestão de Salvador, o DEM já está querendo administrar o futuro dele. Faz justiça. Será que ACM Neto será presidente da República um dia? Ele Fazendo é a novo. vontade do avô que queria... Ele é novo. Bem novo, né? Acho que ele não tem 40 Novo, ainda. não. Chegou. 36 por aí, né? Vai fazer 36. Vai fazer 36, é verdade. Entendeu? Olha só, o governador Jacques Wagner esteve na nossa região, inaugurando Ibicaraí, Itabuna, recapeamento ali, né? Cerca de 40 e poucos quilômetros, se eu não me engano. 40 quilômetros. 40 quilômetros. E esteve também anunciando a construção da barragem, autorizando a obra da barragem do Rio Colônia, que vai alagar uma extensa área ali, Itapé, Itaju do Colônia. Por sinal, a estrada Itapé, Itaju do Colônia vai ser remanejada para outro local, porque a área onde a estrada passa hoje vai ser alagada. A estrada vicinal. Para que use a água para abastecer Itabuna do Rio Colônia. Eu acho bom, porque assim para de usar a água do Rio Almada, que pega cá em Castelo Novo, se eu não me engano, né? Pega cá. Então, o governador anunciou essa obra, a prefeita Josefina de Quaraci, a prefeita Gilca Badaró de Itajuípe estiveram lá acompanhando. E o governador anunciou que está indo para a China, deve estar na China já, esse final de semana na China, para trazer uma nova fábrica de automóveis para a Bahia. E no meio da cerimônia lá, uma pessoa levantou na plateia e falou: governador, traga para a região. E aí? E aí ele, deixa eu abrir aqui para não cometer nenhum gafe. Aqui, ó. Quando dizia que no final de semana enfrentará uma maratona de 36 horas de voo até a China, na tentativa de trazer mais uma fábrica para a Bahia, o governador foi interrompido por uma voz da plateia: traz aqui para a região. De pé, um homem lembrou que o sul da Bahia fez severas críticas à ausência de obras do governo do estado na região. Aí o homem disse: hoje o senhor e seu secretariado dão uma resposta extraordinária para a região. Então tragam uma fábrica para aqui, afirmou o itabunense diante de calorosos aplausos. Jacques Wagner disse que tem que fazer um estudo, uma análise para ver se realmente há viabilidade de estar se instalando uma unidade nessa da região. De antemão, eu já vou dizer aqui que é complicado, porque uma indústria de automóvel, doutor Renato sabe, a área é muito extensa.
Isso significa devastar uma área da Mata Atlântica muito grande. Mas se quiser fazer, faz. Então, é uma situação... Se quiser fazer, faz. É porque nós não temos representantes. Eu falei esses dias, o problema Nós é que não não temos tem liderança, deputado. nós não temos deputados à altura para questionar. Nós não temos. Nós não temos nome de peso, nós só temos nomes que vêm em cima da eleição, buscar o voto em Quaraci, buscar o voto em Itajuípe, E vai embora. buscar o voto em Almadina, Itapitanga e Bicaraí. Nós não temos nomes. Porque o Parque Industrial, o início do Parque Industrial da Ford em Camaçari foi 20 hectares. 20 hectares, então eu não vejo bicho de 7 cabeças. 20 hectares para iniciar, depois foi ampliando. Vai ali na fazenda do Dr. Renato, ali próximo à Cruzinha, e compra a fazenda do homem. São quantos hectares? 100? Só 300 hectares? Tá vendo aí? Tá vendo? Se fosse para trazer a indústria, ele disse que doaria as 300 hectares. Ah, isso é conversa, gente. Não traz porque não quer. Não traz porque não quer, porque nós não temos liderança. Nós não temos voz na Assembleia nem na Câmara dos Deputados. Os nossos deputados são calados. Bom, Maia, nós estamos aqui no Facebook, o Hélio Queiroz está lá em Vitória do Espírito Santo, é daqui de Quaraci, mora lá e está aqui mandando um abraço, dizendo que está acompanhando, ouvindo por lá. Né? Ai, que beleza, Hélio. Prazer saber que você está por aí, meu irmão. Nos acompanhe, quando nada, todo final de semana você entra nessa conexão com a gente. É um prazer enorme saber que um quaraciense está aí trabalhando. Quem mais, Rodrigo? Bom, nós temos algumas matérias, 2 matérias sobre os 10 primeiros dias de governo. Nós estamos com tempo hoje razoável. Nós vamos ver agora, a gente esteve ontem na prefeitura de Almadina. A gente fez essa semana Almadina e Quaraci. Semana que vem a gente vai estar com Itajuípe e Itapitanga. O que é que os prefeitos estão vendo desse primeiro momento? Ó, o Hélio Queiroz está aqui falando que a prefeita de Quaraci tem que dar trabalho para o povo da região. Buscar trabalho para o povo. Buscar trabalho Tudo para o bem, povo. Hélio Queiroz. Aí. Vamos ver a matéria de Almadina, então. A Prefeitura de Almadina está realizando o recadastramento dos servidores públicos municipais até este sábado, dia 12 de janeiro. A Prefeitura de Almadina está realizando o recadastramento dos servidores públicos municipais até este sábado, dia 12 de janeiro. O horário de atendimento é das 8 às 12 horas pela manhã e das 13 às 17 horas pela tarde. Segundo o secretário de Administração do município, Valtencir Pinto, esta ação é necessária, pois a nova gestão precisa ter uma visão de como se encontra o quadro de pessoal do município. Na verdade, essa ação ela se faz necessária até para a gente conhecer e saber a real situação dos funcionários efetivos aqui do município, com a intenção básica de possíveis correções salariais, que a gente sabe que nesse final de mandato ocorreram aqui na administração, e a gente quer realmente coibir e que o município pague indevidamente aos nossos funcionários. Esse é o objetivo principal desse recadastramento. Nós abrimos a partir do dia 9 até o dia 12, eles estarão vindo aqui na sede da administração, na sede da prefeitura, munidos dos seus documentos pessoais e, se possível, trazendo também o comprovante de rendimento, contra-cheque, e isso se estenderá até o dia 12, na verdade. Mas aquele funcionário, aquele servidor que não comparecer, mesmo após essa abertura, essa janela posterior a essa data, eles terão seus vencimentos suprimidos, não receberão seus vencimentos no mês de janeiro, caso não compareçam aqui na sede para eventualmente fazer seu recadastramento. Está aí, portanto, Maia, o Valtencir, a secretária de administração. Na verdade, a matéria foi errada. Essa é do recadastramento. Agora sim, nós vamos ver a matéria com a prefeita. Passados os 10 dias da nova gestão municipal em Almadina, a prefeita Gleide fez perante a imprensa uma análise desse primeiro momento. Infelizmente, encontramos a nossa cidade no caos. O gestor anterior nos deixou muitas dívidas, os órgãos, as secretarias, nada é encontrado, falta tudo.
Na verdade, hoje a cidade é o falta tudo, né? Nada está onde deveria estar. E sem dizer que as questões de finanças, que a gente ainda está levantando também, estamos fazendo o recadastramento com os funcionários efetivos para vermos a situação do salário de todo mundo como está. A cidade está parada no seu comércio porque os funcionários não receberam o mês de dezembro, não receberam o 10º. Então, na verdade, é um caos. Essa é a palavra que eu definiria esses 10 dias do nosso início do nosso governo. Essa é a palavra que eu definiria nossa cidade. Estamos no caos. A gente se sente meio que sem norte nesse momento. A gente olha para um lado, olha para o outro, a situação é muito crítica. Estamos tentando e organizando aos poucos, né? Médicos, já estamos começando hoje com o médico. E vamos tentando devagar, colocando as coisas no lugar. Pedimos sempre à nossa cidade, à população, que tenha paciência, né? Tenha paciência que a gente vai, com fé, colocarmos a cidade para caminhar como deve ser. O assessor da Secretaria de Administração de Almadina, Abimael Alves, que fez parte da comissão de transição, explicou ainda como foi que se deu o processo. Nós fomos designados para a comissão de transição do governo municipal de Almadina, que teve o seu início no início de dezembro, e realmente a prefeitura, o prefeito que saiu e o seu grupo não dificultou nada para que nós pudéssemos ter as informações e adentrarmos em qualquer setor, em qualquer repartição. Porém, é claro que a comissão do prefeito que saiu estava presente com a gente, e a comissão da prefeita que estava entrando, averiguamos todos os setores da administração pública, saúde, educação, bem-estar social, secretaria de administração, prefeitura, postos de saúde, e alguns deles estavam ainda funcionando precariamente, faltando alguns instrumentos, como a Secretaria de Saúde estava bastante danificada, encontramos lá barata, encontramos rato, encontramos até mato sendo nascendo dentro da Secretaria, em estado lamentável, para o que a comunidade almadina possa fazer uma avaliação de como ficou a Secretaria, a sede da Secretaria de Saúde do município de Almadina. Enquanto aos demais, os postos de saúde, realmente não encontramos coisas que viessem comprometer o funcionamento da repartição. E tivemos na Secretaria de Bem-Estar Social também, que hoje é ocupada pela secretária, a professora Carmelita, e encontramos a Secretaria de Bem-Estar Social em perfeito estado, quase em condição de funcionamento. Já na Secretaria de Educação, houve também uma investigação por parte da comissão, das duas comissões, e averiguamos que alguns computadores foram desviados dos seus setores, né? Não encontramos as peças para o pleno funcionamento da Secretaria de Educação como deveríamos encontrarmos. No setor do Colégio Municipal de Almadina, eu, inclusive, fiz a investigação, a fiscalização do Colégio Municipal de Almadina, e encontramos, através da sua diretora, a professora Joselita, quase tudo em ordem. Faltando poucas coisas, mas estava quase tudo em ordem. Já na sede da Prefeitura Municipal de Almadina, foi que houve um verdadeiro descaso, uma verdadeira falta de escrúpulo com o gestor e os seus assessores, porque danificaram todas as salas, todos os computadores estavam sem condição de funcionamento, inclusive 2 salas com os seus pisos todos quebrados, danificados, como se fosse uma maneira de vingança, porque o gestor passado tinha perdido a eleição, e essa quebradeira das salas foi coisa recente, não foi coisa que aconteceu há 2 ou 3 anos atrás, foi coisa recente.
E computadores danificados, o maquinário, a máquina que funciona, a administração pública da Prefeitura Municipal de Almadina, estava toda danificada, sala nenhuma, apenas sala, tinha só cadeira e algumas carteiras, e os computadores que tinham, todos danificados. Foi isso que a comissão da prefeita que assumiu em 1º de janeiro e da comissão do prefeito que saiu em 1º de janeiro também, que encontramos, inclusive de total conhecimento deles. E a transição em si, no dia da posse, ocorreu tudo bem na Câmara Municipal de Almadina, só que na sede da prefeitura para a transmissão de cargo, o prefeito não compareceu, apenas encaminhou representante, a vereadora Isabela, salvo engano, a vereadora Mabel Vidal foi quem transmitiu o cargo do prefeito que saiu para a prefeita que entrou. Bom, tá aí a matéria de Almadina, né? Rapaz, é um absurdo esse país. Eu já falei, vou voltar aqui. Vou voltar a falar. Se a eleição terminou no dia 7 de outubro, a Justiça tinha que entender o seguinte: entrega a prefeitura no dia 30 de outubro. Essa seria a medida correta. Entrega a prefeitura no dia 30 de outubro, aí acabaria tudo isso. Sumiu o computador, sumiu fiação, rato estava passeando lá pelas instituições da prefeitura. Isso é uma coisa absurda. Então, já se criou a concepção do perdedor, é a seguinte: eu perdi, e agora quem quiser que se lixe. E o dinheiro é nosso. E o dinheiro é nosso. Bom, vamos ver agora a prefeita Josefina rapidamente falando sobre os 10 primeiros dias desse novo mandato. Em Coaraci, são 10 dias da continuação de Josefina na prefeitura, e ela fez uma análise desse momento. Nesses 10 dias de governo, segundo mandato, a avaliação que a gente faz é uma avaliação calçada sempre na austeridade, na cautela, de análise, de avaliação do que foi o primeiro mandato nosso, as dificuldades vivenciadas. E estamos fazendo com uma reestruturação da nossa equipe de trabalho. Ainda não montamos tudo, porque a gente está fazendo um processo de reavaliação para um planejamento mais centrado nas receitas prováveis que teremos este ano de 2013. Josefina falou ainda de sua participação no lançamento da obra da barragem do Rio Colônia com o governador na cidade de Itabuna. Vem participando da inauguração, da assinatura do início das obras da barragem do Rio Colônia. O governador muito otimista para o ano 2013, também prometeu a duplicação da BR Itabuna e Ilhéus, outras obras para a nossa região, a implantação da Universidade Federal do Sul da Bahia, que também teremos aqui o Colégio Universitário aqui em Coaraci. E para a região, para Coaraci, nós vamos ter a inauguração dentro em breve da nossa usina de beneficiamento do leite. Nós já estamos com nossa CND em mãos e vamos estar buscando mais obras para Coaraci. Acreditamos que dá continuidade à emenda do deputado Geraldo Simões, do Ministério da Cidade, para calçarmos os bairros Jóia do Almada, Berimbau, Jardim Cajueiro, conclusão daquela obra, porque ainda faltam recursos, não foram pagas à empresa sobre isso. Vamos estar recebendo hoje a visita do engenheiro provável de que vão estar construindo as nossas casas populares, Minha Casa Minha Vida. Então, vamos buscar recursos federais, vamos agora participar em Brasília no final do mês 28 a 30. Estou aqui com o convite da presidente, vai ter um encontro nacional com todos os prefeitos e prefeitas eleitos e reeleitos. Vamos ver o que a gente pode esperar de melhores possibilidades para 2013, principalmente para Coaraci, né? A prefeita falou também sobre a situação financeira do município de Coaraci. Olha, em 2012 não houve coisa igual, porque foi só do FPM menos de 1 milhão. Daí a dificuldade que nós temos tido junto aos nossos fornecedores, a quem te agradece a colaboração, a contribuição dos prestadores de serviço. 2013 esperamos que seja melhor. Agora a cota de hoje foi para o INSS. Estamos pagando hoje também a administração, a folha de administração. Nós estamos
com o nosso salário em dia, mas a dificuldade é muito grande. Por isso que a gente está buscando estar aqui com toda a parte dos encargos sociais, com o INSS, para a gente buscar recursos federais, porque de recursos próprios, vou botar o pé no freio, porque não tem disponibilidade. Então, esperamos que seja melhor 2013 do que foi 2012. Por fim, ela agradeceu o apoio da comunidade. Eu gostaria de desejar a toda a comunidade quaracense, agradecer mais uma vez o apoio a nos conceder, primeiro a Deus, mais essa oportunidade de estarmos administrando o nosso município, e também a comunidade quaracense, aqueles que votaram conosco, aquelas pessoas, mesmo aqueles que não faltaram, mas que acreditavam no nosso trabalho. E desejar a todos, em 2013, com muita paz, muita saúde, muitas realizações. Aí. Perfeito, né? Perfeito, a gente está entendendo que a prefeita está se esforçando para montar a sua equipe. Segundo ela, a queda da arrecadação em 2012, isso aí é uma questão financeira, são os técnicos da própria prefeitura que devem discutir com ela como deva melhorar e como deva também buscar recursos federais para melhorar a arrecadação aqui na prefeitura. A gente espera que 2013 verdadeiramente venha a ser um ano proveitoso para a administração e para todos nós quaracienses. Da minha parte, estou encerrado. Pois é, nós temos aí agora 15 minutos com o doutor Renato, que está aqui com a gente. E doutor Renato é o seguinte, ele vai entrando e vai jogando. Você falou a matéria aqui das casas, não é? A casa em si, o doutor Renato está aqui mostrando e vai falar para a gente, porque ele acompanhou uma equipe técnica hoje, mas primeiro, doutor Renato, boa tarde. Boa tarde, Maia. Boa tarde, Maia. Inicialmente, dando os parabéns a você pela eleição e parabenizando a Câmara por ter essa pessoa tão capaz que é você. Muito obrigado. Doutor Renato, veja só. Nós vamos começar a falar um pouquinho a respeito do CREA, porque quando a gente fala Renato Rebelo, a gente vê logo o CREA na frente. E o cara que tremia com o CREA, via Renato, não vai tremer mais, como é isso? Não é. O problema é que o pessoal começou a acreditar na parte técnica. Que passava a existir. Passou a existir após a administração de Josefina botar na sua pauta de trabalho contratar uma pessoa para coordenar esse trabalho. De repente, nós somos pioneiros também em oferecer estágios aos estudantes de engenharia e arquitetura que não existe aqui na região. Não é em Coraci, não existe na região. Certo? E nós acolhemos e estamos preparando o pessoal e já tem saído gente muito bem capacitada nessa área. Certo? Isso é muito gratificante para um profissional ligado ao CREA e CAL, que depois eu lhe explico o quê, e que vê a cidade crescer e ser acreditada e respeitada nessa área. Os arquitetos, portanto, agora têm uma outra linha de associação. Não, bem outra linha. Continua os mesmos requisitos e as mesmas obrigações do arquiteto, do engenheiro, em se tratando de construção civil, só que o Brasil cresceu, não ficou parado. O Brasil hoje tem um déficit de profissional da área de arquitetura e engenharia, uma coisa fabulosa, e não vai cumprir diante do que tem para preparar esses profissionais. Até 2020 não existe nenhuma possibilidade, precisamos trazer gente de fora. Ora, era preciso que ordenasse isso para que pudesse ter um rendimento maior. O que foi que fez? Os profissionais ligados principalmente agora às cidades, em que há uma exigência muito justa, porque isso vem acontecer agora, que já deveria ter acontecido por volta de 1850, quando da Revolução Francesa, foi quando a Europa toda acordou para isso, e implantou o grande sistema de acessibilidade, sem ter esse nome, certo? Embora hoje venha a reconhecimento, devido inclusive à saúde pública, a acessibilidade é de suma importância nas cidades. O que foi que o governo fez? Estabeleceu regras para que determinados profissionais que têm o preparo acadêmico mais aguçado na área de arquitetura e urbanismo ficasse ligado basicamente na área das cidades, para que ordenasse, disciplinasse e, acima de tudo, desse condições de habitabilidade às cidades.
Então, o que é que aconteceu? Ao dividir CREA, tirou os profissionais de arquitetura e urbanismo, descarregou um pouco o CREA, embora ainda esteja soberbado por causa da agrimensura, agronomia, que tudo fica encaixado no... Os técnicos agropecuários. Tudo fica encaixado do CREA. Então, aos poucos, ir dividindo. O que é que hoje nós pertencemos àqueles profissionais que lidam com a cidade e com as habitações? São os arquitetos e urbanistas, do qual eu faço parte. Então ele faz, além da parte de engenharia, faz a arquitetura e urbanismo. Todo o programa de acessibilidade, que hoje você vê muito bem falar disto, que vai desde a habitação até as ruas, a rua é de quem, o passeio é de quem, isso o profissional de arquitetura e urbanismo é que está mais familiarizado com isso e consegue disciplinar. Então, CAL é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CREA, Conselho Regional de Arquitetura e Agrimensura, que antes era só engenharia e agronomia de um modo geral, certo? Certo. Então, hoje há essa separação. CAL, os determinados profissionais que ligam com urbanismo e arquitetura, fica com CAL. Os outros profissionais que ligam a diversas áreas de engenharia, que não são poucas, são muitas, ficou com CREA. Mas, no caso, o Renato Rebelo continua assinando. Assinando da mesma forma. Como eu tenho a prerrogativa de tanto ser da engenharia, porque eu tenho o diploma também, a formação acadêmica de engenharia mecânica, eu poderia ficar no CREA. Mas o que é CAL me satisfaz mais e me atende mais à comunidade onde eu vivo, que faz urbanismo e arquitetura. Muito bem, nós estamos conversando com o doutor Renato. O doutor Renato, é a respeito dessa acessibilidade. Acessibilidade. Às vezes o nome assusta, mas nada mais é do que o indivíduo tenha condições de ir a todos os lugares sem necessidade de ajuda do seu semelhante. Ele tem que subir o passeio, ele tem que andar todas as quadras, ele tem que a possibilidade sozinho, ele sozinho com dificuldade motora ou através de muletas ou cadeira de roda, ter acesso a todos os lugares. Isso inclui todos os edifícios e principalmente os órgãos públicos, que foi por onde o governo começou a atacar, o governo federal. A acessibilidade, hoje todas as prefeituras, o Estado e a Federação têm que adaptar os prédios para que todos tenham acesso. Aí vem até uma crítica construtiva para o nosso município e que de você já está adentrando nesta casa, que é a Câmara de Vereadores. Que é uma escada? É que ali é uma escada que pouca gente tem acesso, até os mais idosos, a pessoa que for portadora de deficiência física não vai. Então vocês têm sim... E é para o povo ir. É para o povo ir, Câmara, poxa. Então, a Prefeitura da mesma forma, você repara, a Prefeitura, eu consegui, a pedido de Josefina, criar uma rampa só para o andar térreo. Então, o raciocínio, como Josefina vem fazendo até hoje, se tem alguém com deficiência, ela desce e vem atender cá embaixo, certo? E é louvável isso, né? O poder tem que vir ao povo. Vir ao povo, lógico. Então, a acessibilidade nada mais é do que você, basicamente, o que é a rua é do carro, é do automóvel. O povo não pode nem deve andar na rua. As calçadas do transeunte, ele tem que se movimentar ali ele não tem que ter obstáculo. O carro não pode estacionar em cima do passeio. Então, o poder público compete a ele disciplinar isto. Então, o passeio tem que ser livre. E o governo estabeleceu determinadas regras. Que faixa eu preciso para andar, ir e vir nos passeios? No mínimo 1,20 m de largura. Em 1,20 m de largura, eu tenho que ter condições de andar naquele 1,20 m com cadeira de roda, sozinho, passeando, ou com o que for, sem nenhum obstáculo. Nenhum obstáculo significa rampa, que eu não posso ter no sentido transversal, eu não posso ter poste, não posso ter sinalizador, nada. O passeio deve ser livre. Você há de vir que o que é que entra aí o arquiteto, o urbanista? Ele tem que ser também, com uma palavra de sensível, para resolver caso a caso. Não é, vamos tirar as calçadas que estão sem condições, não. Vamos adaptar uma por uma. Nós fizemos um trabalho agora em Quaraci, com orientação da nossa prefeita, fantástico. É um bairro pobre, que é o Joia do Almada, que fizemos um calçamento. E quase todas as ruas, faltando pouca, tem esse programa implantado. Acessibilidade, certo? Os passeios independentes das calçadas, com a largura certa, com a declividade certa. Então, isto é acessibilidade. O indivíduo tem que andar no passeio livremente. O comércio não pode botar porque ele está
contra ele mesmo. Na hora que você vai em um mercado que estão os carrinhos obstruindo a rua, eu particularmente crio restrições, eu não entro naquele mercado, porque eu vejo que é desumano você precisar vir para a calçada para continuar lá adiante, porque tem um obstáculo ali. E aqueles passeios que um é mais alto que o outro? Não pode, de jeito nenhum. Eu pergunto, eu ando normalmente ali? Não. Você repara, a Casa do Poder, a Casa da Justiça aqui, tinha um problema sério, que era na entrada do fórum. Não tinha uma rampa. Não, ele não era bem ali, a escada tem, a rampa tem do lado, tudo bem. Mas quando você passa pelo pórtico de entrada, na porta, você tinha um batente, que muitas pessoas caíram ali. Felizmente, agora ajeitaram, consertaram. Quer dizer, isso precisa que não é obrigação. É obrigação da cidadania criar essas condições, não impor. Porque nosso trabalho é justamente conscientizar para que nós possamos implantar isso livremente. Fazendo um parênteses aqui, gostei muito de ser chamado para isso, que é a maneira de eu tornar mais a coisa popular, a coisa mais compreensível, né? Para que haja. Então, como existe o lado político ligado a isto, então nós temos que trabalhar sim com a administração pública para que os políticos nos ajude também a implantar esse sistema. Às vezes conseguimos encontrar uma determinada casa, o cidadão preparou a casa e uma entrada ao lado da porta principal, a garagem. Uhum. E lá tem uma rampa de cimento, ali no batente, vamos dizer assim, para que o carro possa entrar, questão de nível de passeio para o início da garagem. É proibido? Sim. Não, a área privativa do cidadão, ele faz segundo a consciência dele. É uma questão de consciência. Agora, a área que é do público e o passeio, porque há um grande passeio engano, do público. O passeio é do público. Às vezes, eu comprei. Começa errado porque nessa região, pouquíssimos loteamentos, nessa região, não é em Quaraci só, pouquíssimos loteamentos foram registrados, foram projetados. O cara pega uma área e divide aquilo em quadro e diz que é loteamento. No loteamento está específico. Primeiro, porque para ele registrar um loteamento, ele tem que ter meio-fio, tem que ter apostiação e tem que ter o serviço básico, esgoto, telefonia e outros serviços qualquer. Serviços básicos, né? Serviço básico. Então, quando o cara pega o terreno tem profundidade de 20 metros, ele vai comendo. Tem casas aqui em Quaraci que tem passeio de 50 centímetros, certo? Quer dizer, são coisas totalmente fora. Então, o que foi que o governo fez? Ele reuniu, essa comissão existe há mais de 20 anos procurando otimizar a coisa, e aí chegou-se o quê? O passeio, que nível deve ter, que declividade deve ter o passeio? Bom, se a rua tem a declividade X, o passeio tem que ter a mesma declividade X, senão há uma incoerência entre um nivelamento. Mas no sentido transversal, aquele que você vai da parede ao meio-fio, tem que ter também um desnível qualquer, o máximo 3%, senão você vai andar e vai escorregar lateralmente. Tudo isso é estabelecido por lei. Não é o município que está exigindo isso, é o governo federal. E aquele município, para você ver quanto as prefeituras estão cobertas com isto, aquele município que não fizer implantar esse sistema, em dezembro sofrerá cortes rigorosos vindo dos recursos federais, porque não é admissível mais cidades com o porte. Não, aí não depende, outro dia alguém me perguntou se existia limite da população. Não, qualquer cidade onde passe gente tem que ser implantado o exercício da cidadania. Então, qualquer cidade é obrigado a isto, a ter o seu passeio dentro disso. Você vai resolver um problema desse de Quaraci de uma hora para outra? Não. Não tem condição. Não tem a menor condição, mas pode resolver como nós estamos resolvendo, aos poucos estamos. Já estamos 3 anos trabalhando com isso, né? E aos poucos fazendo as coisas, é por isso que eu estou dizendo, em um loteamento não muito beneficiado com os recursos da própria população, e já foi implantado o sistema os grandes problemas que nós temos em Quaraci é justamente no centro da cidade, porque são construções velhas, são ruas antigas, que totalmente desordenadas, mas que nós estamos aos poucos colocando em dias. Outro grande aspecto que eu permito roubar
a pergunta inicial, é o seguinte: acessibilidade. Acima de tudo, também ter acesso à saúde. E a saúde é muito prejudicada quando você tem uma construção, você corre a cidade aí, a parede que você vê não rebocada ao lado externo, ele está provocando uma série de problemas e sobrecarregando a saúde. Aquilo tem ácaros, bactérias, e que ataca ferozmente o sistema respiratório. Da pessoa. E a pessoa não atenta para isso. Aí você vai ver nosso departamento lá que nós dirigimos, todos os projetos que lá passam, inclusive para a casa do restaurante, o cara assina a obrigatoriedade de rebocar a sua casa do lado externo. Obriga ele a fazer o passeio na mesma declividade da rua, ter o problema de acessibilidade, ele se compromete a tudo através de um documento, certo? Então, isso é implantação e de uma maneira humanizada, não é? Nós sabemos que a coisa não é o passar um trator e vamos fazer, porque a coisa não é bem assim. E o nosso trabalho está justamente em nossa acessibilidade e no conhecimento técnico para implantarmos esse sistema. Doutor Renato, é uma pena, a gente já está chegando, mas eu tenho uma última pergunta. É pena eu falar muito também. Não, eu acho que o que você fala é muito pertinente, é uma pena que a gente não coloque em prática o que você está falando aqui. Mas aos poucos vamos botar. Mas aos poucos nós vamos ter que colocar, vamos chegar lá, a gente vai chegar lá. Tenho muito fé com você lá na Câmara, que eu sei que você é um defensor disso. Nós vamos chegar lá. Agora uma pergunta, as igrejas, você repare, todas as igrejas têm que ter, eu fui de uma maneira... Falar disso, já estamos entrando 1 minuto do programa da Igreja Presbiteriana, mas já estamos confirmando. Ele sabe que a igreja me deve algumas coisas de votos para o céu. Porque, que bom! Então pronto. Então você repara, as igrejas, eu tive a felicidade de fazer a primeira rampa de igreja aqui em Quaraci, a Igreja Católica. Sim. A Igreja Católica tem uma rampa tecnicamente instalada que todo deficiente, se precisar da igreja, não vai ter problema. E ela tem um desnível ali de 3,80 metros da rua para lá. Na época do Padre João. Padre João, certo? Então, é possível? É possível, sim. Eu agora recebi da secretária de Educação a incumbência e o desafio de criar acessibilidade em todas as escolas. Hoje eu estava já na escola, já estudando a implantação de rampas e acessibilidade. É possível, basta querer. Que problemão você vai pegar, hein? Não é problema não. O desafio é fantástico. Sem desafio não cresce. Né? Você aguenta. Você aguenta. É uma pena, nós já chegamos ao final. O senhor tem 30 segundos. Agradecer, parabenizar Rodrigo com esse grande sistema que funciona. Eu logo no início pensava que não, mas hoje eu lhe dou parabéns, porque funciona, certo? Maia a volta à Câmara, que nunca deveria ter saído, eu não sei por que saiu, mas nós de cálculo. Vamos lá. Um abração a todos e muito obrigado pela oportunidade. Estarei totalmente à disposição, se toda semana preciso, aqui estarei. A gente vai ter que marcar esse encontro aqui para discutir. A próxima discussão nossa vai ser sobre a RT. E até trazer pessoas para debater, que eu gosto muito de desafio, né? Para que estimule a discussão, tá? Vamos lá, um abração e boa tarde para vocês todos. Tá aí, nós estamos concluindo o primeiro programa do ano, hoje, portanto, 11 de janeiro de 2013, o primeiro programa do ano. Revista da Cidade está concluindo agora, dizendo que até aqui nos ajudou o senhor. Tchau, Quaraci, até a próxima, se Deus quiser. Toda sexta ao meio-dia, Revista da Cidade.